Olá pessoal, né? É, Hoje eu vou estar abordando um tema aqui que geralmente o pessoal gosta bastante, né? E utiliza muito nas análises nos estudos na área de biologia, ecologia e também em outras áreas, né? Que é a regressão linear e relações entre variáveis, tá? Que nesse caso aqui são variáveis quantitativas, tá? São relações entre a variável preditora e a variável resposta são quantitativas, tá ok? Então, quando a gente vai fazer qualquer parte de análise, né, é importante que a gente pense, né, na escolha correta do teste. Então, a escolha do teste ela não faz depois que você está com seus dados coletados. Você faz a escolha da análise geralmente no seu projeto, dependendo da hipótese que você pretende testar, você escolhe a análise que seja mais adequada para os seus dados, né? E para a hipótese que você pretende testar. Então, o teste de regressão, ele vai tentar, né? Ele vai propor ver o quanto que uma variável resposta quantitativa ela está relacionada com a variável explicativa, que também é uma variável quantitativa. Então, nós usaremos aqui uma regressão. Então, se você pretende ver relação, né, entre duas variáveis quantitativas, a análise adequada para essa seria uma regressão desde que ela respeite o pressuposto da análise que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Então, ela é uma família de análises, né? São os modelos lineares, tá? É, Existe outros tipos de regressões, que é aí os modelos mistos, né? Que eu pretendo tratar mais à frente, que vai partir do pressuposto de outro tipo de distribuição de dados, como por exemplo, distribuição binomial, distribuição de Poisson, mas o que nós iremos tratar hoje aqui seria essa distribuição linear, né, que é parte do pressuposto da normalidade dos nossos dados, tá? Que nós teremos uma distribuição normal. É, então, começando pelo mais básico, então, né, não vamos entrar nesses modelos mais complexos. Vamos tratar desse modelo linear que ele vai buscar, né, através da relação de duas variáveis quantitativas, a minha variável preditora e a minha variável resposta, é, vai produzir uma função linear, né, que são dois parâmetros que nós vamos ver aqui mais à frente, que seria usada na predição do meu modelo, tá? E então essa regressão linear a gente visa, na verdade, tentar, né, construir uma função linear que nos ajude a fazer a predição do nosso modelo. E a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente, então, tá bom? Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um conjunto de variáveis x e y. Então, x seria a minha variável preditora e y seria a minha variável resposta, ou a minha variável independente ou a minha variável dependente, né? Também pode ser, alguns autores, né, abordam dessa forma, tá? Então, se eu plotar isso aqui, tá, pessoal? A x em função de y, eu vou ter isso aqui, né? Então aqui seria os eixos das abscissas e aqui seria o eixo das ordenadas. E se eu plotar isso, né, a gente faz muito isso no ensino básico, né? No ensino fundamental, os professores passam esse exercício, né, para a gente fazer um gráfico de x em função de y, que jogando aqui para a bioestatística seriam aqui seria a variável preditora e aqui seria a variável resposta, né? Ou seja, a gente está partindo do pressuposto que o x, né, ele altera, né, diretamente, variações no valores de x alteram diretamente valores de y, tá? Então, olha só, isso aqui então que a gente usa, aquela função linear que eu estava falando com vocês, que a gente pretende construir aqui para fazer a predição do nosso modelo, seria uma função de primeiro grau, onde nós teríamos a função de primeiro grau seria que y é igual a b mais ax, ou seja, né, o b seria o que nós chamamos de intercepto. O que é o intercepto, pessoal? O intercepto seria
quando seria o valor de y quando x for zero, né? Então, isso seria o intercepto, né? Esse valor aqui de intercepto, ele vai ser o valor, tá, que a gente vai calcular aqui na nossa regressão, o valor de y quando x for igual a zero, tá? Isso seria o intercepto, então. E esse outro valorzinho aqui, a, tá, seria a inclinação da minha reta, tá? Seria a inclinação da minha reta, tá? Então, quando a gente olha para esse modelo, tá? O que seria essa inclinação da reta? O quanto x, né, altera o valor de y, né? O quanto de uma unidade que, variando uma unidade de x, quanto que altera aqui em y, né? Então, quanto que, se eu alterar um valor aqui, uma unidade aqui, quanto será alterado em y? Então, isso seria, né, a inclinação da reta, tá? O quanto que a variação de x afeta os valores de y, tá? Então, isso aqui é uma função de primeiro grau que a gente constrói para predizer o nosso modelo aqui, né? Essa linha aqui, né? Ó, essa equação, essa reta aqui, tá? Bom, aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso vai funcionar, tá? Ao longo aqui da explicação. Então, uma coisa que é importante a gente entender, tá? Que essa função aqui, ela vai nos ajudar a entender, né? Ela vai predizer um modelo aqui, uma, uma, uma reta, por isso que é uma regressão, por isso que é um modelo linear, e a gente vai tentar calcular, né, o quanto que esses pontos, né, estão relacionados com esse, ou seja, o quanto que nossas observações elas podem ser preditas, né, por essa linha que é construída pelo modelo, pela essa equação aqui de primeiro grau, por essa equação linear, tá? Então a gente vai tentar verificar se o que nós observamos do campo, o quanto que ela pode ser explicada por essa equação aqui. E aí a gente pode observar que, por exemplo, essa inclinação da reta, tá? Ela pode ser positiva, tá, ó. Ou seja, variando os valores de y, eu vou ter um efeito positivo, né? Um aumento nos valores de y, tá, ó. Ela pode ter uma inclinação negativa aqui, né, ó. Ou seja, alterando os valores de y, aqui aumentando os valores de x, eu vou ter uma diminuição nos valores de y. Isso seria um efeito negativo. Mas eu também posso observar que alterando, né, os valores de x, também não haverá uma variação, né, ou alterações nos valores de y, tá? Então, geralmente os dados podem se comportar dessa forma. Então, quando eu vou testar hipótese, eu posso criar uma hipótese falando que x ele tem um efeito positivo em y. Eu posso criar uma hipótese falando que x tem um efeito negativo em y. Ou eu posso partir desse modelo nulo, né? Que isso aqui seria o modelo nulo do teste de hipótese, né? Lembre lá que nós sempre temos a hipótese verdadeira e a alternativa, né? A hipótese verdadeira onde eu assumo a relação ou a diferença, né? E aqui é onde o modelo alternativo, que seria o modelo nulo, aonde a gente parte do pressuposto que essas variáveis não estão associadas. Então observe que variando os valores de x, não haverá variações no modelo, nos valores de y. Então aqui seria o modelo nulo do meu teste de hipótese e esses aqui poderiam ser os meus modelos alternativos, tá? Bom, então, uma coisa que é importante se atentar é olhar nossos dados aqui na regressão, né? Por exemplo, às vezes, tá, pessoal, o que pode acontecer? Ó? Seria interessante um bom modelo quando eu tenho uma reta e os meus pontos estão bem distribuídos ao longo desse modelo linear predito pelo meu modelo, tá, ó. Então é interessante de dar uma olhada aqui, porque às vezes eu posso, se eu encontrar por exemplo, um coeficiente linear, um coeficiente de explicação dessa regressão alto, com esses pontos bem distribuídos ao longo da reta, eu tenho um bom modelo. Mas observe que neste caso aqui, né, ó, eu tenho muitos pontos concentrados aqui, ó, e eu tenho só dois pontinhos aqui na parte final dessa reta.
Então, talvez esses dois pontos estão tendenciando, né, a minha análise. Então, que são possíveis outliers. Então, isso é interessante que esses pontos, para ter um bom modelo, né, uma boa predição pela regressão, uma boa distribuição dos valores coletados, né, nas minhas unidades amostrais, para que depois não tenha, talvez, uma possibilidade de tendenciamento dos dados, tá? Então é interessante a gente observar que quando a gente vai fazer uma regressão, que os valores que eu coleto na minha unidade amostral, né, os valores de y, né, plotado em função de x, eles estejam bem distribuídos ao longo dessa reta, tá? Evitar essas lacunas aqui para não levar, talvez, uma análise tendenciosa. E voltando aqui, e não incorrer naqueles famosos erros do tipo um e o erro do tipo 2 nos testes de hipótese. Isso aí eu já falei, então vocês podem, né, voltar em aulas anteriores, quando eu falo sobre os testes de hipótese, para quando eu falo na questão de hipótese lá, né, tem duas aulas que falando de elaboração de hipótese, que você pode voltar lá e melhorar o seu entendimento sobre o assunto, tá? Então aqui, pessoal, se a gente olhar aqui então, para fazer a regressão, ela vai trabalhar com um método dos mínimos quadrados, né? O que seria esse mínimos quadrado? Seria a menor variação, ele vai tentar criar um modelo aqui, tá, ó, esse modelo linear, que vai reduzir, tá, pessoal, ao mínimo a distância das minhas unidades amostrais desse ponto, tá? Então, isso é chamado, tá, pessoal, dos mínimos quadrados. O método do mínimo quadrado, que é tentar construir um modelo linear, aqui está uma equação, que vai reduzir a distância, né, entre o modelo predito, tá, que é a linha predita aqui, das minhas unidades amostrais. Tá? Isso aqui depois a gente vai entender como chegou nesses valores, mas observe aqui, pessoal. Então, isso aqui, ó, é a inclinação da reta, significa a inclinação da reta. Tá, ó. E esse aqui é o intercepto. Tá, ó. Esse aqui é o valor do intercepto. Ou seja, é o valor, né, de y quando x é zero. Tá, ó. Que é 4,6, tá? Mais ou menos. Então, 4,6 seria o valor de y quando o valor de x é zero. Então, observe que eu posso usar essa equação aqui, tá, para predizer qualquer valor dessa reta aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, então, ó, a inclinação, o quanto tem que variar de x, tá, pessoal? Para eu achar um valor de y aqui, tá, ó. O quanto que vai variar aqui, tá, ó, para eu achar um valor de y. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu não tenho ponto 400, tá vendo, ó? Não tem aqui o 400. Então, eu posso criar isso aqui, ó, pegar o valor de x, 400 que eu não tenho, e jogar nessa fórmula aqui, eu vou achar que o y seria 11,819, que é aproximadamente 12 espécies. Ou seja, com uma área de 400 metros quadrados, eu teria aproximadamente 12 espécies, que seria mais ou menos aqui, tá? Ó. Aqui mais ou menos, tá? Então, observe que eu posso usar essa reta aqui, essa linha de tendência, então, que nós temos aqui, ela é construída com base nesse modelo linear que foi gerado com base nos meus dados observados aqui. Então, com base nesses dados observados, eu faço uma predição de um modelo linear e aí eu vou tentar compreender se esse modelo linear criado aqui, esse modelo aqui predito aqui, se ele pode ajudar na explicação das variações, das relações entre essas duas variáveis. Tá? E esse R quadrado é o coeficiente de explicação do meu modelo, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Tá, ó. Então, aqui ó, é a inclinação da reta e esse aqui é o intercepto. E essa equação linear, então, a gente usa, né, para poder explicar, tá, para poder explicar, para criar um modelo, né, uma predição de modelo linear, para ajudar, para ver se esse modelo pode ser utilizado na explicação dos nossos dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, olha só, né, olhando aqui, os pressupostos para fazer uma regressão linear, a gente tem que ter a normalidade dos resíduos. O que é o resíduo, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco mais à frente,
mas ele seria, tá, ó, a distância do valor de unidade amostral para essa diferença aqui que tem, tá? Essa distância que tem da minha unidade amostral pela reta predita nessa equação aqui. Tá, ó. Esse valorzinho aqui é chamado de resíduo. Também chamada, tá, o resíduo, de variação não explicada pelo modelo. A variação não explicada no modelo. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas eu tenho que partir do pressuposto, tá, da normalidade dos resíduos. Não é a normalidade das variáveis, mas a normalidade dos resíduos. E a homocedasticidade dos resíduos. Ou seja, eu vou plotar aqui o valor zero, tá? E aí eu vou ter essas diferenças aqui, né, ó? Essas diferenças, tá, ó? E essa variação, ela tem que ser uniforme para mais e para menos, tá? Observe que aqui a gente tem uma boa homocedasticidade desse resíduo, ou seja, a variação acima de zero e a variação abaixo de zero, elas são bem parecidas. Então, ou seja, é uma variação uniforme desses resíduos. Então, eu tenho que ter a normalidade dos resíduos, aquele teste de normalidade que a gente faz, só que a gente não faz para as variáveis preditoras e variáveis resposta, a gente vai fazer o teste de normalidade usando os resíduos e vai fazer um teste de homocedasticidade desses resíduos também, tá? Para verificar a variação deles, tá? Por que que faz isso, pessoal? Porque a gente tem que ter uma variação uniforme dos nossos dados. Porque se nós temos dados muito discrepantes, né, aquilo que eu falei, às vezes a gente pode até achar uma relação, mas a gente vai ver que a variação em torno da média é muito grande. Né? Os resíduos também estão nos indicando isso, que nós temos uma grande variação dos dados. Né? E a homocedasticidade desse resíduo também está mostrando se nossos dados estão variando muito em relação a esse modelo predito. Então, talvez não é o modelo mais adequado linear. A gente pode partir para um outro tipo de modelo, né, que são os modelos mistos, usando um outro tipo de distribuição de dados. Então aqui nós vamos. A primeira coisa que é feito aqui numa regressão, pessoal, a gente vai ter aqui a média, vai tirar uma média de y, tá? Ó, aqui tá, essa linha vermelha está sendo usada para simbolizar a média de y, tá? E aí eu vou pegar cada valorzinho aqui, ó, plotado, tá, ó, de x em função de y aqui e vou subtrair da média de y. Então eu pego esse ponto aqui e vou subtrair da média de y. Vou pegar esse pontinho aqui e vou subtrair da média de y, tá, ó. Então, isso aqui então seria a soma dos quadrados, tá, ó. Só que lembra lá, não sei se você lembra, pessoal, que quando a gente calcula a nova, quando a gente faz essa subtração, tá, ó, se eu subtrair esse valor da média e no final somar, tá, porque varia tanto para mais como para menos. Se eu somar esses quadrados, essas diferenças vai dar zero. Por isso que nós elevamos ao quadrado e daí o nome também, né? Soma dos quadrados. Soma dos desvios quadrados, tá? E aí o programa vai fazer isso para mim, vai calcular todas essas diferenças e vai elevar ao quadrado. Isso é chamada a variação explicada do modelo, tá? A variação que existe do y, tá? Da média, tá? De cada valorzinho de y é chamada da variação explicada. E por outro lado, tá, pessoal, eu vou ter a soma dos quadrados dos resíduos, que é a diferença, tá, pessoal, de cada unidade dessa linha predita pelo modelo, tá? Então, uma boa equação aqui, tá, pessoal? Um bom modelo de equação de linha é aquele que vai minimizar a soma desses quadrados, tá, ó? Então, quanto esse modelo aqui, quanto menor for o desvio que existe dos meus pontos dessa linha aqui, ó, tá vendo, ó? Quanto mais próximo eles estiverem da linha, significa que o modelo predito que eu fiz aqui na regressão, essa equação linear que eu achei aqui na regressão, ela está sendo boa para explicar esses dados observados em campo, essa relação de dados que eu coletei lá em campo, né? Então, uma boa equação é aquela que minimiza essas diferenças aqui, tá, ó.
Então observe que tem, a maioria dos dados estão próximo do modelo predito. Então provavelmente por isso nós achamos um alto coeficiente de explicação. Então essa diferença que tem de cada ponto para essa linha aqui é chamada de variação não explicada, tá? Que é a soma dos quadrados resíduos. Então a mesma coisa, se eu somar essas diferenças, pessoal, vai dar zero, tá? Ó. Então por isso que é a soma dos quadrados dos resíduos. Tá, ó. É a observação de campo menos valor predito pela equação da reta. Tá, ó. Isso é chamado de variação não explicada. Tá? Bom, então, na verdade, isso aqui vai gerar uma tabelinha de ANOVA. Tá, ó. Então, essa diferença daqui, ó, voltando novamente, de cada ponto de y para a média de y é chamado de soma dos quadrados, que está aqui, ó, tá, pessoal? Que é esse valorzinho lá da nova, a soma dos quadrados, tá, ó. E aí nós temos aqui a soma dos quadrados resíduo, que é essa diferença aqui, ó, tá, ó, que é de cada ponto pelos valores preditos por essa linha aqui. Então, que é esse valor aqui, que é o residual, né, ó. Então, observe, se a gente parar para prestar atenção, né, que a variação explicada ela é maior do que a não explicada. Isso é bom, né? Quando eu tenho essa soma dos quadrados aqui, né, é maior do que os resíduos, significa que o meu modelo está explicando bem, né? Agora, quando é o inverso, seria mais ou menos a interpretação que quando eu tenho um maior resíduo, talvez a variação o meu modelo não está explicando bem essa relação, tá? Ó, se isso aqui é a variação não explicada. E aí nós temos a soma total dos quadrados totais, que é a soma desses dois valores, tá? Ó, que é o que tem aqui na nova, que é a mesma coisa que a gente faz, na verdade, uma nova para gerar, né, esse coeficiente aqui de explicação, tá? A nova, a gente vai usar o valor da nova para gerar esse coeficiente de explicação, tá? Ó. Então, aí nós vamos ter esse t valor, né, que é esse aqui nós já falamos, mas a gente vai depois voltar aqui agora para ver como que esses valores, como nós chegamos, né, nesses valorzinhos aqui, tá bom? Bom, se eu dividir a soma dos quadrados totais por esse, eu vou ter esse coeficiente de regressão aqui. Se eu somar esses dois valores aqui, tá, pessoal, e dividir pelas médias do quadrado, eu vou ter, tá, ó, desculpa, se eu pegar essa soma dos quadrados e dividir pela soma dos quadrados totais, eu vou ter essa regressão aqui. Eu vou ter o coeficiente de regressão aqui, tá bom? Bom, então vamos continuando aqui. Vamos entender então, pessoal, como que chega nesse valorzinho aqui, que é a inclinação da reta, e como que chegamos no valor de intercepto. E para isso a gente vai calcular a correlação de Pearson, tá, ó. Então, olha aqui, pessoal. Para calcular a correlação de Pearson, é essa fórmula doida, mas não é difícil não. A gente vai fazendo passo a passo aqui, ó. Então, eu vou pegar cada valor de x e diminuir da média, tá, ó. Então, eu vou pegar aqui 13 menos esse valor, que vai dar isso aqui, né, ó. Eu vou pegar esse valor menos esse e vai colocando aqui, tá, ó. É cada valorzinho, aqui é o valor de x, aqui é o valor de y, tá, ó. Então, é um valor, né, de x menos a sua média. Dá esse valor aqui, ó. 216 menos 415, 796 menos 415, e eu vou fazendo assim sucessivamente. Depois, tá, ó, eu vou fazer a mesma coisa para os valores de y. 5 menos 11,9, que é a média, né? 13 menos 11,9, e vou colocando os valorzinhos aqui, tá, ó. A soma desses valores dá zero, né? A soma dos desvios da média dá zero, tá? Por isso que a gente vai fazer isso aqui embaixo, que é elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar... tá, e eu tenho que multiplicar, tá, pessoal? Desculpa, eu tenho que multiplicar aqui, porque quando eu multiplico menos com menos vai dar mais, tá, ó. Então, olha só, tá pedindo para multiplicar, né, os desvios da média de x pelos desvios da média de y e somar, né, o somatório. Então, eu estou multiplicando, tá vendo? Ó? Multipliquei esse com esse com esse, esse com esse, e depois eu fiz a soma
é o que a fórmula está pedindo aqui. Aí agora ele está pedindo aqui, pessoal, para elevar esses valorzinhos aqui ao quadrado. Eleve os valores de x menos y ao quadrado. Então eu vou pegar esse valorzinho e levar ao quadrado. Vou pegar esse valor e vou levar ao quadrado. Vou pegar esse valor e vou elevar ao quadrado. E depois a mesma coisa para y. Eu vou pegar esse valorzinho e levar ao quadrado. Vou pegar esse valorzinho e vou elevar ao quadrado. E assim sucessivamente. E ele está pedindo para somar os dois e multiplicar. Né, ó. Soma esses dois valores e multiplique. Tal. Então, se eu pegar... Agora eu jogo aqui na fórmula tudo, né, ó. Somatória, né, de desvio das médias de x vezes o desvio da média de y, né, a somatória, que deu esse valorzinho aqui, ó, tá aqui, dividido pela somatória do desvio da média de x elevado ao quadrado, multiplicado pela somatória dos desvios das médias de y elevado ao quadrado, que está aqui, né, ó, que é esse valorzinho aqui. Se eu fizer essa continha, eu vou ter um coeficiente de correlação de Pearson de 0,92, né? Esse é o coeficiente de correlação de Pearson. Bom, esse coeficiente vai de menos a 0 e de 0 a mais 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior a associação entre essas duas variáveis. Tá? Para calcular o r quadrado, é simplesmente elevar o valor, tá, do coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado. Aí eu vou ter o valor de r quadrado. Tá? Então é só elevar o 0,92 ao quadrado, eu vou ter o r quadrado. Então aqui eu tenho meu coeficiente da regressão. Então eu achei aquele r quadrado que eu mostrei inicialmente para vocês. Tá? Agora, para achar o coeficiente, para achar a inclinação da reta, eu vou usar essa fórmula doida aqui, ó, que é a somatória do desvio do x, né, vezes a somatória do desvio de y, dividido pela somatória dos desvios de x ao quadrado. Tá, ó. Porque o que é a inclinação da reta? É o quanto que x altera os valores de y, né? Por isso que está aqui, né, usando x aqui embaixo. Então eu vou pegar os valorzinhos, porque já está tudo calculado, né? Ó, esse valorzinho aqui é esse aqui, tá, ó. Esse valorzinho aqui, ó, é esse aqui, tá, ó. Eu vou dividir, ó, porque aqui não é, ó, somatória desse menos esse, tá aqui já, né, ó. Já foi calculado. Esse aqui, ó, é esse aqui, ó, já foi calculado também. Aí, se eu fizer essa continha, vai dar esse valor aqui, tá, ó. Agora, para achar o intercepto, é a média de y menos... Qual que é a média? Desculpa, pessoal, eu vou pegar aqui o y, tá, ó. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Desculpa, é isso mesmo, a média, tá, ó, que é 11,9, menos, tá, pessoal, o valor aqui da inclinação da reta, tá, ó. Tá bom aqui a inclinação da reta, vezes a média de x. Tá, ó. Então, eu pego a média de y menos a inclinação da reta, que é o bzinho aqui, tá, ó, que nós já calculamos aqui, multiplicado pela média de x, que nós temos isso aqui, então. Então, isso aqui, nós chegamos, se você fizer essa continha, você vai chegar no valor do intercepto. Ou seja, o que é o intercepto? O valor de y quando x é igual a zero. Bom, então, pessoal, tá aqui, ó, os valorzinhos, tá, ó, que nós observamos aqui, tá, ó, que vai sair lá, quando você fizer uma regressão, vai sair esse resumo aqui. Então, olha aqui, ó, tá vendo, ó, o valor do intercepto, que nós mostramos lá, como que chega até ele, o valor da inclinação da reta, tá aqui, tá, ó. O que é esse erro, pessoal? Esse erro seria o erro, né, a variação, o desvio padrão, né, desse intercepto, né, o quanto que o erro que pode ter na predição desse intercepto.
E o mesmo aqui, né, o erro que eu posso ter na predição, né, do valor de x, tá? Então isso aqui, né, seria, né, o valor do intercepto, da inclinação. Isso aqui é o quanto que é o erro, né, a variação, o erro padrão desses estimadores aqui, tá? Bom, como que eu faço também, como que eu posso fazer então para chegar no r quadrado usando os valores da nova, pessoal? Ao invés de fazer toda usar o coeficiente de correlação de Pearson, eu posso simplesmente pegar a soma dos quadrados, aqui tá, ó, e dividir pela soma dos quadrados totais, que vai chegar também no mesmo valorzinho aqui, ó, quando você pega o valor lá da nova. Se eu dividir esse valor pela soma da variação explicada pela variação não explicada, que são os resíduos, que é a soma dos totais, a soma quadrados totais, eu vou ter, e dividir os dois, eu vou chegar no coeficiente de regressão, tá, ó, que é esse valorzinho aqui, tá, ó, tudo bem? Aqui é o P, né, o valor de P, que seria o quanto eu estou confiante neste modelo. Então, como o P está bem abaixo de 0,05, eu tenho confiança nesse modelo, né? Ou seja, eu tenho essa equação predita ali, eu tenho confiança em dizer, né, que essas duas variáveis estão relacionadas. Então, eu tenho confiança para rejeitar a minha hipótese nula, tá? Porque o P está bem baixinho, tá? Bom, olha só, pessoal. Uma coisa que é importante. Desculpa, o P é aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Vamos olhar esse P aqui. Tá? Não vamos se ater a esse P, não. O P é esse aqui, ó. Tá bem abaixo de zero. Observe que tem um R ajustado. O que que é esse R ajustado, pessoal? Ele faz o ajuste desse valor aqui, levando em consideração o erro das amostras, né? Que pode ter um erro nas amostras. É feito um valor de R ajustado com base no tamanho da amostra. Porque a gente pode ter, às vezes, poucas unidades amostrais. Então, quanto menos unidades. Se eu tenho pouca unidade amostral, geralmente o meu modelo pode ficar não tão robusto. Então, quanto mais unidade amostral eu tenho, esse modelo pode ser melhor do que um modelo que são gerados, né? Aquela equação lá, ela pode ser, ela pode não ser tão robusta quando aquelas análises que tem bastante unidades amostrais. E isso eu falo lá atrás, né? Porque a importância de se ter bastante unidades amostrais. Se vocês voltarem lá nas aulas anteriores, vai ficar um pouco mais claro para você. Mas aqui, uma fórmula feita para isso é 1, né, menos o r quadrado, que é esse valorzinho aqui, multiplicado por n. O que é o n? O número de unidade amostral, que no nosso caso é 10. Né? Se você voltar aqui e olhar, né, são 10 unidades amostrais. Tá, ó. Opa, vamos voltar aqui. Menos 1 dividido por 10 menos 2. Se você fizer essa continha aqui, tá, pessoal? Substituir aqui, você vai chegar num valor bem próximo disso aqui, que seria o seu R ajustado, ou seja, é uma correção feita levando em consideração o erro da amostra, tá? Bom, então tá explicado aqui onde saiu esses valorzinhos, tá? Ó, da onde saiu esses valorzinhos. Agora falta entender o valor do t, né? Da onde saiu esse valorzinho do t. Então, olha só, pessoal. Voltando aqui, então, então, y seria a riqueza de espécie. E x aqui seria o valor da área, né? Ó, seria um valor de área. Então, aqui, né, seria a inclinação da reta e aqui é o intercepto. Então, essa equação aqui foi usada para construir essa reta, minimizando, então, esses desvios que existem desse ponto, né, dos meus pontos. Ela é traçada justamente onde teria as menores distâncias do observado em relação ao predito. Tá, ó. Então, essa reta aqui é construída com base. Então, observe que uma boa reta, né, um bom modelo, é aqueles essa linha de tendência aqui, né, que foi construída com base nessa equação, minimiza essas distâncias, né, ao máximo. Então, eu já até mostrei lá, ó, se eu quero saber então, né, ó, um valor de riqueza de espécie que tem dentro dessa linha aqui, né, se eu pegar um valor de x, que nem 400, e jogar nessa equação, né, como eu já apresentei, eu acharia
né, que uma área com 400, de 400 metros quadrados teria aproximadamente 11,19 espécies, né, de acordo com essa predição aqui, tá? Então, na verdade, eu posso ler essa fórmula essa equação da seguinte forma, tá, pessoal? Ó, cada área tem em média, tá? Cada área, assim, ó, tem em média, tá? Levando em consideração que cada um desse aqui é um fragmento. Então, cada fragmento tem em média 4,699 espécies, 4,6 espécies, né? E, e é esperado, tá, pessoal, que aumente 0,17 espécies a cada metro quadrado que aumentar em x, tá? Então, cada metro quadrado que aumentar em x vai aumentar 0,017 espécies, tá? Ou seja, é essa a variação que vai ter em x alterando uma unidade aqui, né? Alterando uma unidade aqui em x, eu vou ter essa alteração em y, tá? Ó. Então, a cada metro quadrado que aumentar aqui, vai aumentar 0,017 em y, tá? É isso que esse modelo está tá, tá predizendo. Então, para achar o valor do t, que é esse valorzinho aqui, né, ó, desse t aqui, como que eu vou fazer para achá-lo, né? Eu vou usar essa fórmula, que é o valor da correlação de Pearson dividido por 1 menos o valor da correlação de Pearson ao quadrado, que é o valor da regressão, n menos 1, né? Esse r quadrado é o valor da regressão, tá? Ó. Então, 0,92, se você fizer toda essa continha, você vai chegar num valor de t calculado de 0,66, tá? Ó. 0,66. Bom, aí o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou aqui olhar na tabela, tá? Ó. Eu vou achar na tabela, né, para ver, né? Olha aqui, ó, com 2 graus de liberdade, tá, pessoal? Com 2 graus de liberdade e um P de 0,05, eu tenho um valor de T de tabela de 2,306. Por que só 2 graus de liberdade, pessoal? Por que eu perdi 2 graus de liberdade? Não era para ser 10, né? Nós perdemos 2 graus de liberdade porque nós estamos estimando dois parâmetros. Qual que é? A inclinação da reta e o intercepto. Então, como nós estamos estimando dois parâmetros, eu vou perder 2 graus de liberdade. Um grau de liberdade do intercepto e o outro grau de liberdade da inclinação da reta. Então, o que eu vou chegar aqui? Ó? O t de tabela ele foi de 2,306 e o t calculado ele foi de 6,6. Que conclusão que nós chegamos? Tá, ó. Que conclusão que nós chegamos? Então, aqui é o zero, o t de tabela está aqui. Então, isso aqui seria, se o t calculado estivesse dentro desse intervalo aqui, ó, é o intervalo de aceitação da hipótese nula. Mas observe que o t calculado ele caiu fora, tá, do intervalo de aceitação da hipótese nula. Então, ele caiu na área de rejeição da hipótese nula. Então, neste caso, o meu t está mostrando, né, que eu vou rejeitar a hipótese nula, que não existe relação entre as variáveis, e vou aceitar a hipótese alternativa, que existe relação entre essas variáveis. Então, com isso, né, pessoal, a gente consegue fechar aqui, né, ó, a nossa entendimento sobre regressão. Então, eu calculei o t, né, usando essa fórmula aqui, usando aqui, isso aqui, o R, é o R da correlação de Pearson, que nós calculamos lá atrás, 1, né, menos 1, menos o valor de regressão, tá, ó, que é o n ao quadrado, o, R, o valor de correlação ao quadrado, n é o número de unidade amostral, menos 2, tá, ó, que é isso aqui, que é menos 2, que é o número de graus de liberdade, que, né, que nós perdemos, porque nós estamos estimando dois parâmetros, que é o intercepto e a inclinação da reta, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês. Espero que possa ajudar melhor no entendimento dos modelos lineares
para futuramente a gente poder avançar para os modelos mistos. Então, até a próxima explicação aí, beleza?